terceira viagem apostólica, né? Ele acaba de chegar da segunda, vai para Antioquia de novo, inicia a sua terceira viagem aí a pé, vai passando ali pela Ásia, inicia a viagem passando por Tarso, depois ele segue para Bereia, para Troade, e chega em Éfeso de novo. Então nós estamos nos momentos que ele chega novamente em Éfeso, certo? E se alguém quiser acompanhar pelo livro Paulo e Estevão, é o capítulo 7, o capítulo das epístolas, tá? É muito legal a descrição do capítulo 7 aí, tá? O capítulo das epístolas. E só para nós, só um detalhezinho do texto do Emmanuel, tá? No Paulo e Estevão, só ler uma frasezinha que Emmanuel fala para nós, tá? Ele põe assim: de um lado, eram os israelitas rigorosos, inimigos ferrenhos e declarados do Salvador. Do outro, os cristãos, indecisos, vacilando entre as conveniências pessoais e as falsas interpretações. Então, aqui é a essência do que estava acontecendo. Os judeus perseguindo, e do outro, o cristianismo começando, muitos, sem muita certeza do que estava acontecendo, vacilando entre interpretações equivocadas, misturando a mensagem de Jesus com conceitos judaicos, com pitons, com pitonisas, com o panteísmo da época, né, com os múltiplos deuses muito comuns da época, né, principalmente na cultura grega e romana. Esse era o caldo onde Paulo estava mexendo, né? A grande dificuldade. E é bem legal porque é o momento em que Paulo chega em Éfeso, encontra com João Evangelista, Maria de Nazaré, e depois ele vai para Filipos e encontra com Lucas. Então, olha os encontros que Emmanuel descreve no Paulo e Estevão, encontros luminosos do cristianismo. Mas vamos lá, o assunto é outro. Vamos lá, Dilson. Hoje você vai comentar aí. Então, boa tarde a todos, né? A todas. E dando sequência ao estudo, né, dos Atos, está no capítulo 9, versículo 11, e diz o seguinte: Deus fazia os prodígios incomuns das mãos de Paulo. E Emmanuel, né, o grande inspirador da doutrina espírita, né, e de todos nós, através das suas mensagens, trouxe para nós 3 textos, né? Um que a Indiara falou no domingo passado, no estudo passado, que foi as mãos limpas. E hoje que nós vamos falar, o título é Deus em nós. Eu queria ler alguns títulos aqui para a gente acompanhar aqui, dividindo aqui, que Emmanuel já começa fazendo uma indagação. Quem pode delimitar a extensão das bênçãos que dimana da altura? Então, Emmanuel está nos dizendo que essas bênçãos que vêm do alto não têm limites, que jorra a todos nós, a todo o planeta. E continua: por ser sempre de origem inferior, o mal é limitado, como todas as manifestações devidas exclusivamente às criaturas. Quer dizer, o mal foi criado pelas criaturas. No entanto, o bem tem um caráter divino e semelhante aos atributos do Pai Excelso. Traz para si qualidade de ser infinito em qualquer direção. Então, esse bem, essa maravilha que vem do alto, né, que demanda do alto, vai em todas as direções e a todos nós. De acordo com o merecimento de cada um, nós vamos ver mais para frente. E continua Emmanuel. Antes de tudo, vigora a intenção sincera do Espírito. Quer dizer, para a gente receber essas bênçãos que vem do alto, vigora a intenção sincera do Espírito no ato da procura para executar. Assim, utiliza as próprias possibilidades ao serviço da vontade divina,
oferecendo as realizações com Jesus. E ilimitado surgirá gradativamente nas faixas. Quer dizer, esses bens vai surgir gradativamente nas faixas das experiências sobre a esperança e consolação, júbilo e paz que vem a todos nós. E por mais sombrios os ideais de hoje, né, os dias passados, não te entregam aos desânimos. Então, aqui traz aqui até um exemplo aqui de Paulo mesmo, né? Se ele for olhar o passado dele, que é entregar os desânimos. Né? Então, por mais difícil que esteja o nosso passado, nós não entregamos aos desânimos. Buscamos plasmar dentro de nós, né, nos reconstruir forças para nos modificarmos, né, nos melhorarmos, fazer as nossas reformas também, para que possa se manifestar o amor de Deus em nós. Como foi dito no estudo passado, né, Deus não tem privilegiado, não dá privilégio para ninguém. Quer dizer, essas bênçãos que são jorradas do alto, que caem em toda a direção e a todos nós, isso vai, né, vamos dizer assim, ao compromisso encarnatório de cada um, né, o merecimento, né, a missão que cada um traz, o propósito sincero, né, a intenção que você vai empregar essas bênçãos em prol do nosso semelhante, uma obra que nós vamos realizar, né, de amor, de caridade, de fraternidade, no serviço do bem. Quer dizer, essas bênçãos, ela vai ser direcionada para a gente fazer o trabalho com o coração com Jesus. Quer dizer, e quando nós realizamos, né, você vamos ver as coisas nesse sentido, quando realizamos essas coisas, essas bênçãos, nós sentimos a presença de Deus em nós. A presença de Jesus em nós. Quando nós entramos nessa sintonia, quando começamos a vivenciar os ensinamentos do Cristo, né, a Boa Nova, nós entramos nessa sintonia com Jesus. E continuando aqui, eis o valor do registro do Atos ao recordarmos a magnitude das tarefas de Paulo, quando iniciado de Damasco, se dispôs a caminhar, auxiliando e aprendendo no holocausto com as próprias energias a exaltação do bem. Então, mais uma vez aqui, traz o exemplo de Paulo, né? Vai receber essas mãos limpas dele e se dispôs a caminhar, auxiliando e aprendendo no holocausto das próprias energias e exaltação do bem. Agora, eu achei interessante essa palavra que Emmanuel nos trouxe aqui, né? O holocausto das próprias energias. Porque Jesus falava, misericórdia sim, sacrifício não. Jesus usava essa frase, por causa dos judeus, né, tinha essa prática de sacrificar animais para adorar a Deus. Então ele falou, misericórdia sim, sacrifício não. Mas Emmanuel trouxe essa palavra, holocausto, né, dando um sentido diferente, que foi o esforço próprio que Paulo usou, né, o sacrifício, né, a abnegação, o empenho que ele despendia em prol da obra, em prol de Jesus, na exaltação do bem. E para ir fechando, quando agimos no bem, como nós falamos ali atrás, sentimos a presença de Deus em nós. Quer dizer, quando nós fazemos uso da ajuda ao próximo, da caridade, né, do amor, né, sentimos a presença de Deus, de Jesus em nós. Então, ele nos diz aqui, medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Saibamos usar esses recursos, essas bênçãos, em prol da fraternidade, em prol dos próximos, semelhantes, e mesmo da causa que nós defendemos. E o texto é grande, né? Com certeza, aqui nós vamos finalizando,
Mas quem quiser fazer a leitura em casa, com certeza vai extrair muito mais coisa. E que Jesus, nessa oportunidade, estamos gratos por tudo, né? E continua nos abençoando, abençoando o trabalho, os estudos de hoje, abençoa o nosso lar, né? E a semana que esteja iniciando. Assim seja, graças a Deus. Assim. É isso. É interessante a análise do Emmanuel, né? Que a questão do Deus, o bem, o que vem de divino, ele não tem limites, é em abundância, né? E o que vem do inferior, das coisas materiais, das paixões humanas, eles são limitados. Ele tem curso, curto, data para acabar. E a data para acabar é no momento em que nós nos despertamos espiritualmente. E aí sim nós vamos nos livrando desses problemas antigos e vamos nos aproximando, recebendo a abundância de Deus em nós. Beleza? É isso aí. No finalzinho nós escolhemos aí mais um aí para finalizar, né, os Atos Apóstolos semana que vem. Certinho? Então vamos, meus caros. Vamos lá. Céu e inferno. Nós estamos estudando aí a impropriedade do uso das penas eternas, né, da doutrina das penas eternas. A gente sabe que essas penas eternas não existem. E aí Kardec pega um profeta. Ou seja, ele pega um homem, no caso aqui foi Ezequiel, foi um profeta, que viveu no século 6 a.C., e é importante nós contextualizarmos esse momento que Ezequiel escreveu isso. Foi no momento em que o povo hebreu foi dominado pelo Império Babilônico e o povo hebreu é levado para o exílio. E o profeta Ezequiel, nesse momento do exílio, ele faz as suas profecias. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. É o momento do século VI, de 580, 590, 580, até 570 antes de Cristo, onde o povo hebreu está no primeiro exílio da Babilônia, e existem 3 profetas importantes aí: Ezequiel, Jeremias e Daniel, que são contemporâneos nessa mesma época aí do exílio da Babilônia. Certinho? Então, e a gente vai ver, né, que Ezequiel fala dessa impropriedade de a pena do pai passar para o filho, ou do filho passar para o pai, que ele vai nos trazer a responsabilidade de cada um por seus atos. Certinho? E da impossibilidade da pena ser eterna, que é a grande questão que Kardec está discutindo. Se há pena eterna ou não. Vamos lá? Então, Ezequiel vai trazer esses 2 conceitos aqui, de cada um é responsável pela sua obra e de que não há essa pena eterna, desde que nos arrependamos e nos redimamos de nossos erros. Combinado? Então vamos lá? Vamos lá, Gabriel? Vamos. Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Só para falar aqui, as penas eternas, o item 25, viu, gente? Que às vezes eu não falei, é o item 25. Está no comecinho do 25, no capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas, certo? Livro O Céu e o Inferno, capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas, o item 25. Tá bem? Podemos? Vamos lá. Beleza. Aqueles que pretendam encontrar na Bíblia justificativa da eternidade das penas, pode-se opor os textos contrários que não deixam nenhuma ambiguidade. As palavras seguintes de Ezequiel são a negação, a mais explícita,
não somente das penas irremissíveis, mas da responsabilidade que a falta do pai do gênero humano teria feito pesar sobre a sua cabeça. Pode continuar? Pode, vamos lá, que aí a gente vai comentando agora. Aqui foi retirado, tá? Do profeta Ezequiel, capítulo 18, depois no final vai dar as referências. 18 vai do 1 até o 23, e um pouquinho para frente do 23 é interessante também, mas ele vai comentar até o 23. Vamos lá. O Senhor me fala de novo e me diz: de onde vem que vos servis entre vós desta parábola e que tomastes um provérbio em Israel? Os pais dizeis, comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se irritaram com elas? Então, só para isso, qual que é o contexto? Existia um provérbio em Israel que falava isso, que se os pais comiam uvas verdes, os filhos ficavam com os dentes estragados. Não era uma interrogação, era uma afirmação de um provérbio do povo hebreu. Eles tinham essa afirmação. E o profeta Ezequiel vai vir e destruir essa afirmação com os argumentos dele profetizando. Lembrando que o que é o profeta? É o médium, né? Que era chamado de profeta, de píton, de pitonisa, de oráculo, foi chamado de bruxa, e hoje nós chamamos de médium. Tá bem? Então, esse era o provérbio, não era uma pergunta, era uma afirmação do provérbio judeu, falava isso. Se os pais comem uvas verdes, os filhos ficam com dentes estragados. E o profeta Ezequiel vem para acabar com essa história. Vamos lá? Eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que esta parábola não passará mais entre vós como provérbio em Israel, que todas as almas estão para mim. A alma do filho está para mim, assim como a alma do pai. A alma que pecou morrerá ela mesma. Vamos lá, Gabi. Porque essa primeira frasinha fica confusa, mas agora ele vai esmiuçando isso e vai ficar muito claro. Vamos lá. Se um homem é justo, ele age segundo a equidade e a justiça. Se ele não entristece nem oprime ninguém, se retorna ao seu devedor o penhor que lhe dera. Se não toma nada do bem de outro por violência, se dá de seu pão àquele que tem fome, se cobre com vestidos àqueles que estão nus, se não se presta à usura e não recebe mais do que dera, se afasta sua mão da iniquidade, se dá um julgamento equitativo entre dois homens que demandam juntos, se caminha no caminho dos meus preceitos e guarda as minhas ordenações para agir segundo a verdade, este é justo e viverá muito certamente, disse o Senhor Deus. Então vamos lá. Ele fala transmitindo a mensagem de Deus. Então fica meio esquisito, mas ele está falando como se Deus contasse para ele aqui e ele estivesse falando para o povo ali. Então, o que ele está descrevendo aqui no início? O que é um homem justo? Aí, na linguagem muito antiga, ele diz: se não magoar, nem oprimir, se não entregar o seu devedor, se não tomar nada de ninguém, se não furtar, né? Que der o pão para quem tem fome, vestir os que estão nus, se não prestar essa usura, o que é o pondurismo. E ele vai dizendo, se for um homem conciliador, pacificador, né? Que não entra, não dificulta as contendas. Então, esse homem que caminha com essas virtudes é um homem justo. Então, ele começa descrevendo. O que é um homem justo no dizer do Ezequiel? Ou seja, Deus falou para ele o que é um homem justo. E ele vem e fala para o povo hebreu. E aí ele continua. Vamos lá. Se esse homem tem um filho que seja um ladrão e que derrama o sangue, ou que cometa alguma dessas faltas... Das faltas acima, tá? É porque aqui Kardec corta o pedacinho. Mas aí, no
escrito do Ezequiel no Antigo Testamento, ele cita de novo essas mesmas, o que seria um homem justo. Se esse homem não pratica isso, aí ele vai. Esse filho morrerá, muito certamente, uma vez que fez todas essas ações detestáveis, e seu sangue estará sobre a sua cabeça. Então, a linguagem. Se o homem tem um filho, e esse filho comete coisas contra o que ele falou que seria um homem justo, o sangue desse filho cairá sobre a cabeça do próprio filho, e ele morrerá. Pronto. Aí ele segue. Agora vai ficando mais claro. Se esse homem tem um filho que, vendo todos os crimes que seu pai cometera, por causa deles esteja tomado de medo e se guarde bem de imitá-lo, este não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, mas viverá muito certamente. Seu pai, que oprimir os outros por meio de calúnias e que cometer ações criminosas no meio do seu povo, está morto por causa da sua própria iniquidade. Então aqui ele já fala. Se o pai comete o crime, o filho percebe que aquilo foi criminoso, e o filho não comete o crime, a justiça vai cair sobre o pai que cometeu o crime. Aí agora ele inverte a situação. Vamos lá. Se dizeis, por que o filho não carrega a iniquidade do seu pai? É porque o filho tem agido segundo a equidade e a justiça, que tem guardado todos os meus preceitos e que os tem praticado. É porque viverá, muito certamente. Então, se o filho não pratica a iniquidade do pai, o filho viverá. Porque o filho é um filho justo. Ele viu os crimes do pai, mas não cometeu os mesmos crimes. Então a justiça vai cair sobre os pais. Então, volta lá no provérbio. Se o pai come uva verde, o filho vai nascer com dente estragado? Não. Se o pai cometeu crime e o filho não cometeu crime, o pai vai morrer, na linguagem do profeta. O pai morrerá. E o filho, que foi justo, viverá. E aí ele continua agora. A alma que pecou morrerá ela mesma. O filho não carregará a iniquidade do pai, e o pai não carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio estará sobre ele. Então, a justiça, se um dos atributos de Deus é ser bom e justo, a justiça de Deus vai cair sobre aquele que praticou o crime. Ele morrerá, na linguagem do profeta. Enquanto aquele que foi justo, que viveu na virtude, ele viverá, na linguagem do profeta. A justiça de Deus vai tratá-los de acordo com seus atos. E aí a gente pergunta, mas e aquele que porventura praticou os crimes, que praticou a iniquidade, mas de repente se arrependeu e começa a praticar o bem? O que acontece com esse? Ezequiel não se esqueceu dessa questão. E aí ele trata dessa questão agora. Vamos lá. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tinha cometido, se guarda todos os meus preceitos e se age segundo a equidade e a justiça, viverá certamente e não morrerá. Não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele tinha cometido. Viverá nas obras de justiça que tiver feito. Então, aqui, aí ele fala, se o ímpio, o criminoso, aquele que viveu a iniquidade, aquele que praticou atos ruins, se esse ímpio se arrepende, então aqui ele arrepende e repara, começa a praticar o bem, viver na justiça e na equidade, ele viverá. Então ele traz, ou seja, não há pena eterna. Se eu erro e em algum momento minha consciência e eu uso a minha vontade para viver de uma maneira digna e correta, eu vou reparar os meus erros.
mas na linguagem do profeta eu não morrerei pela iniquidade. Eu vou reparar e Deus vai me dar essa oportunidade de reparar os erros. E aí eu viverei na linguagem do profeta. Certinho? Ô, Luciano, agora que eu vi aqui, a Diana fez uma pergunta. Então, eu não tenho responsabilidade pelos atos dos meus filhos? Vamos lá. Vamos lá. Aí a questão aqui é um pouco mais profunda. Por quê? O pai, ele tem a missão de educar. Se o pai fez de tudo para educar, se o pai se dedicou, quando eu falo pai, o pai é a mãe, né? Se os pais se dedicaram, se os pais educaram, se os pais se esforçaram para auxiliar, disciplinar aquele ser que esteve sob seus cuidados e dando educação, instrução, tentando cultivar nesse ser a virtude, para que ele seja um ser virtuoso. O pai cumpriu o seu dever, ele fez o máximo que ele podia, sim. Mas, apesar disso tudo, se o filho, em algum momento da vida, pratica um crime, vamos usar a palavra crime, ou seja, pratica alguma coisa injusta, uma inequidade, e o pai realmente fez tudo o que podia, o pai não se tem responsabilidade pelo ato do filho, porque o filho fez por escolha dele. Então, o filho teve a sua escolha. Mas, se o pai e a mãe não corrigiu as más tendências e criou nessa criança um ambiente de permissividade, um ambiente de não educá-lo coerentemente para ser um ser virtuoso, não é que o pai receba a culpa do que o filho cometeu lá na frente, mas ele participou, né? É claro que numa valorização menor da iniquidade do filho. Mas, ainda assim, o filho é o maior responsável pelo ato. Mas aí pode ser que os pais, se tenham se omitido em algum momento, também participem desse ato ruim do filho. Ficou claro aí, Diana? Isso. Eles terão um certo grau de responsabilidade nessa situação. Mas se eles tentaram, se esforçaram, fizeram tudo que podiam para educar, e mesmo assim o filho comete alguma coisa lá na frente, aí não, eles não têm responsabilidade sobre isso. Tá claro aí, Diana? Eu lembro até uma vez, eu acho que foi a Andiara mesmo que falou lá no centro, a gente estava conversando sobre isso e ela falou, nossa, pensa um espírito que vem com tendências de vícios, por exemplo, e cai em um lar que os pais bebem muito e acabam incentivando isso. Aí entra nessa questão da Isso. responsabilidade, Uma né? responsabilidade parcial, com certeza. Entendi, sim. Agora eu compreendi. Obrigado. Alô, tá joia. Podemos? Vamos lá. É que quero a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não, quero antes que se converta e se retire do seu mau caminho, e que viva. Ezequiel, capítulo 18. Ele pega vários fragmentos. Aí o Adilson até falou no começo, ó. Jesus não quer o sacrifício. Né? Deus não quer o sacrifício, ele quer a misericórdia. E Ezequiel está falando exatamente isso. Ele não quer a morte do ímpio na linguagem do profeta, mas ele quer que o ímpio, o criminoso, aquele que cometeu erro, se converta. Então Deus não quer que a gente seja punido. Ele quer que a gente aprenda a lição e se converta num ser melhor. É isso que é a mensagem, né, do finalzinho aqui do Ezequiel. Certinho aqui, gente? Vamos lá, Gabi. Dizei-lhes estas palavras: juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que quero que o ímpio se converta, que deixe seu mau caminho e que viva. Aí. Então ele reafirma um pouquinho na frente, no 33.
Ele não quer a morte, na linguagem do ímpio, a morte, o erro, né? Na linguagem de alguns segmentos religiosos do pecado, né? Na linguagem espírita, as imperfeições, que a gente caia nas paixões, nas tentações. Ele não quer isso, mas ele quer que a gente se converta, que a gente aprenda as lições, que a gente se transforme em seres melhores. Certinho? Beleza? Deu para entender bem aí o profeta? Vamos lá. E aí a gente entra no capítulo 7, né? As penas futuras, segundo o Espiritismo. Aí Kardec começa com aquela frase provocadora que a gente ouve muito, que a carne é fraca. E Kardec vai fazer a primeira argumentação exatamente sobre isso. É a carne que é fraca ou o espírito que se entregou às paixões? Essa que é a pergunta. Vamos lá? O problema é na carne ou o problema é no ser espiritual que dirige essa carne, esse corpo? Certinho? Essa que é a pergunta que Kardec vai responder. Vamos lá. As penas futuras, segundo o Espiritismo. A carne é fraca. Há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, porque dizem respeito mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes consequentes do organismo, e por esse motivo, delas alguém se crê menos responsável. Tais são as predisposições à cólera, à voluptuosidade, à sensualidade, etc. Vamos lá. Aí, deixa ele começar, que aí vai explicando melhor, a gente vai conversando. Vamos lá. É perfeitamente reconhecido hoje pelas filosofias espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondendo a diversas aptidões, devem seu desenvolvimento à atividade do espírito, que esse desenvolvimento é, assim, um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas possui essa aptidão porque seu espírito é músico. Então, vamos lá. O que Kardec está dizendo? Vamos voltar lá na Gênesis. Que nós, espíritos, né, é que moldamos esse corpo, com todas as suas características, tanto físicas quanto intelectuais, morais. Então, nós, espíritos, nós, corpo mental, é que organizamos tudo que a gente tem. Então, ele está dizendo o quê? O corpo, o cérebro, as tendências do comportamento são tudo consequências do espírito que comanda aquele corpo. E não o contrário. O espírito não obedece às sensações do corpo, mas o espírito comanda o corpo desde a sua formação. Certinho? Então vamos lá. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. O espírito é, assim, artífice do seu próprio corpo, que confirma, por assim dizer, a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação das suas tendências. Isto posto, a perfeição do corpo das raças avançadas não seria o produto de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa o seu aparelhamento à medida que as suas faculdades aumentam. Então, ficou claro isso? Que é o espírito que determina a construção do corpo e determina o comportamento moral do ser. Está claro isso? Tanto a parte física quanto a parte moral de comportamento. Certo? Vamos lá. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de outros fluidos. É assim, por exemplo, que o guloso sente chegar a salivar a boca diante de uma comida apetitosa. Não é a comida que pode superexcitar o órgão do gosto,
uma vez que com ele não tem contato. É, pois, o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que age pelo pensamento sobre esse órgão, ao passo que sobre um outro, a visão dessa comida não produz nenhum efeito. É ainda, pela mesma razão, que uma pessoa sensível verte facilmente as lágrimas. Não é a abundância das lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante das lágrimas. Sob o império da sensibilidade, o organismo está apropriado para essa disposição normal do espírito, como estava apropriado a do espírito guloso. Então, Kardec segue um pouquinho dizendo o quê? Bom, se o espírito, o ser espiritual, ele é que coordena esse corpo, desde o cérebro até as glândulas, algumas alterações do espírito, algumas percepções do espírito, o ser que comanda esse corpo, vai trazer modificações nesse corpo, seja no cérebro, seja nas glândulas. Ele usou o exemplo da alimentação, certo? Então, ele vai chegar no quê? Que determinadas situações, ou sentimentos, ou pensamentos do espírito vão refletir no corpo. E nós vamos ver isso aqui para frente, no próximo parágrafo, um exemplo muito claro. Nós vamos citar algumas situações que a gente vê que claramente a doença não é do corpo, a doença é do espírito. Ou, às vezes, a gente gosta de falar a doença da alma. É o ser que está doente, desacostumado, desajeitado, sofrendo o ser, e o ser sofre e ele transmite isso para o corpo, trazendo sensações e problemas físicos. Certinho? Vamos lá. Segundo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve possuir um temperamento bilioso, de onde se segue que um homem não é colérico porque seja bilioso, mas que é bilioso porque é colérico. Ocorre o mesmo com todas as outras disposições instintivas. Então, aqui, só citar um exemplozinho. É aquele, por exemplo, aquele que fica nervoso, aquele que fica ansioso e tem dor no estômago. Tem cólica abdominal. Né? Um exemplo muito claro aqui, aquele que fica nervoso, ansioso com determinada situação e tem diarreia, que é o que a medicina chama de cólon irritável. Ele tem algum problema no intestino? Não. Você vai fazer colonoscopia, tomografia, ultrassom, ressonância, vai achar alguma alteração lá? Não. Funcionalmente está alterado. Por quê? Emocionalmente ele se abala e ele descarrega esse abalo, o espírito, né, em glândulas e hormônios e transmissores que vão fazer com que ele tenha uma diarreia ligada à sua ansiedade, uma dor no estômago ligada à ansiedade, né? A gente lembra aqui também o que é fibromialgia, tão famosa fibromialgia hoje. A pessoa tem aquela dor no corpo, dor por todo lado. Tem alguma doença no corpo? Você vai olhar, tem doença na pele, tem doença no músculo, no ombro? Não tem. Não tem nenhuma patologia orgânica. Não é que a pessoa não esteja sentindo dor. Ela está sentindo dor. Mas não há uma doença orgânica ali. É o quê? Uma percepção que vem do seu campo emocional, do seu campo mental. Que é o que, às vezes, na doutrina espírita, nós chamamos de o quê? O espírito. O espírito sofre. E ele faz com que o corpo sinta dor. Certinho? Vamos lá? Um espírito mole e indolente deixará o seu organismo num estado de atonia com relação ao seu caráter, ao passo que, se é ativo e enérgico, dará ao seu sangue, aos seus nervos, qualidades muito diferentes. A ação do espírito sobre o físico é de tal modo evidente que se vêem frequentemente graves desordens orgânicas se produzirem pelo efeito de violentas comoções morais. A expressão vulgar, a emoção lhe altera o sangue, não está tão privada de sentido como se poderia crer. Ora, o que pôde alterar o sangue
senão as disposições morais do espírito? Certinho, gente? É muito claro isso, né? Assim, alguns crimes até são cometidos em função disso. Naquele momento de desespero, de agressividade, a pessoa comete o crime, depois, meu Deus, o que eu fiz? Não era, eu estava fora de mim, não é? É isso que às vezes a gente vê algumas justificativas nesse sentido, é a falta de domínio do ser sobre ele mesmo, né? Na verdade, o espírito é que faz isso, mas a luta maior nossa é exatamente contra nós mesmos. Dominar essas más tendências, domesticar essas más tendências, disciplinar essas más inclinações do espírito. Nós estamos aqui nesse planeta de prova e expiação, é para isso. Por isso que uma coisa, o povo hebreu esperava um ser, né, o salvador dominador, com espada, que viria com exército, libertaria o povo. E Jesus veio com uma mensagem completamente diferente. Veio com a mensagem do quê? Vocês precisam se libertar de vocês mesmos, das suas más tendências. Vocês precisam dominar o seu íntimo. Vocês precisam se transformar em seres, filhos da luz, herdeiros do Pai. Essa que é a mensagem de Jesus. É nós nos dominarmos enquanto seres. Certinho? Vamos lá? Vamos passar para o outro, Luciano? Vamos só finalizar esse assunto, porque depois ele já muda um pouquinho. Só esse próximo parágrafo aí, Gabi. Viu? Pode-se admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Dizemos em parte porque há casos em que o físico, evidentemente, influi sobre o moral. É quando o estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários de constituição, o mal-estar passageiro, etc. O moral do espírito pode então ser afetado em suas manifestações, pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Então, aqui ele está mudando o exemplo. Como? Se nós estamos doentes, temos alguma patologia, temos alguma coisa que está nos fazendo sofrer, isso vai se refletir no estado de ânimo do espírito. Por exemplo, coisa mais comum, quando a gente está passando mal, a gente fica entristecido. Quando a gente está doente, a gente fica triste, deprimido, sem vontade. Então, a gente vê que o espírito, ele coordena e comanda o corpo. Mas há também a influência do corpo, do externo, no estado do espírito. Há uma troca, né? As percepções do plano espiritual, as tendências do espírito, a constituição moral do espírito, conduzindo seu corpo e seu comportamento. Mas também há o externo fazendo que determinadas percepções externas modifiquem também as disposições do espírito. Principalmente quando nós estamos doentes ou quando nós estamos sofrendo. Certinho? Deu para entender? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a estrutura que faz essa modificação? Porque a vibração do plano espiritual é uma, a vibração do plano físico é outra. Tem uma estrutura que fica no meio, entre o corpo e o espírito, que transforma essas vibrações de maneira que o espírito perceba as coisas externas e as coisas externas recebam os impulsos do espírito. Tem uma estrutura nesse meio aí. Qual é que faz essa transformação de uma... Duplo etérico? Isso aí, duplo etérico. Não é? Se a gente resumir os corpos de expressão como corpo físico, duplo etérico, perispírito. Não é isso? O que fica nesse meio fazendo esse transformador? O duplo etérico. Certinho?
Tá bem aí? Vamos lá. Certinho. Então vamos passar para o Livro dos Espíritos. Tá bem aí, gente? Tá, ficou claro essas questões aí? Vamos lá. Beleza. Então vamos. Vamos caminhando para a gente finalizar aí, né? Então a gente vai para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é mais fácil da gente achar. Nós estamos na questão 567. Tá bem? 567, vamos lá. Vamos trocar de livros aí. Todo mundo ajeitou aí? Se ajeitou? Vamos lá? Então vamos. Nós estamos discutindo no livro dos Espíritos, o capítulo 10, né? A ocupação e missão dos Espíritos. E a questão 567 fala dessa mistura, seres do plano espiritual e nós encarnados. Como é que é? Vai falar um pouco, uma nova nuance dessa interação que existe entre aqueles que estão no plano espiritual e nós que, por hora, estamos encarnados. Certinho? Vamos lá. 567. Os espíritos se misturam, algumas vezes, em nossas ocupações e em nossos prazeres? Os espíritos vulgares, como dizes, sim. Estes estão, sem cessar, ao redor de vós e tomam no que fazeis uma parte, algumas vezes muito ativa, segundo a sua natureza. Isso é necessário para impelir os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar suas paixões. Os espíritos, pode ler só essa... Pode ler. Uhum. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de considerá-las em seus menores detalhes, mas eles não o fazem senão aquilo que é útil ao progresso. Só os espíritos inferiores ligam uma importância relativa às lembranças que estão ainda presentes em sua memória e às ideias materiais que não estão ainda apagadas. Então, vamos lá. Do que Kardec está falando aqui, na verdade? Em uma palavra muito simples, que a gente costuma falar. Que é questão de quê? Sintonia? Sintonia. Exatamente isso. Kardec está falando de sintonia. Ou seja, a lei divina, segundo Miramês, ela é justa. E nós vamos interagir, nós vamos nos relacionar com aqueles que têm sentimentos, pensamentos e gostam de ações semelhantes às que nós gostamos. E aí é uma outra questão que vem. Bom, se nós convidamos esses seres para participar da nossa psicosfera, do nosso mundo, nós precisamos escolher com quem que nós vamos conviver. Se o convite é feito por nós, nós precisamos modificar nossos pensamentos, nossos sentimentos e colocá-los num patamar mais alto possível, para que a gente tenha companhias melhores possíveis. Por quê? Se nós tivermos comportamentos inferiores, se nós nos dedicarmos a paixões muito primitivas, coisas agressivas, nós vamos convidar seres que gostam dessas coisas a estarem conosco, nos influenciarem, participarem conosco das atividades. Se nós nos dedicamos à nossa correção, a buscar virtude, buscar bons comportamentos, bons hábitos, nós vamos ser influenciados por espíritos que gostam dessas atividades. Então, é lei de justiça, lei de sintonia. Kardec põe outra coisa, lei de quê? Ação e reação. Não é? O convite é nosso.
Certinho? A responsabilidade é nossa. Tá bem? Certinho? E aí, o que ele põe no finalzinho aqui, que ele faz o comentário? Os espíritos superiores, seres mais elevados, eles vão participar e se ligar em coisas que são úteis para eles e para nós, para o nosso progresso e para o progresso deles. Porque aprendemos com eles, somos estimulados com eles, e eles aprendem conosco. Nós aprendemos muito mais com eles do que eles conosco. Mas o aprendizado é dos dois lados. Já os seres inferiores, eles se ligam a coisas que, como eles estão mais inferiorizados, mais ligados à matéria, eles se ligam a comportamentos, pensamentos que têm esse cunho material muito importante. Então, nem sempre são dedicados ao mal, querem nos perseguir, nada disso, mas nem sempre é essa. São obsessores, não. Às vezes só gostam de ficar perto da gente porque gostam das coisas que a gente faz. Certinho? Beleza? Ficou claro aí, gente? Então vamos lá. Oi? Você poderia dar exemplos práticos para a gente entender melhor? Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos aos extremos. Se nós usamos drogas lícitas ou ilícitas, quem que vocês acham que vão estar conosco nesse momento da utilização das drogas lícitas ou ilícitas? Vai ser um espírito elevado? Vai ser nosso mentor? Né? Vai ser Emmanuel? Não vai. Eles não vão ficar perto. Nós vamos atrair com esse comportamento espíritos que se aproximam de nós para permitir que eles sintam as percepções, o prazer ilusório, as sensações ilusórias que estamos sentindo quando usamos drogas lícitas ou ilícitas. Por outro lado, nós estamos hoje aqui no estudo. Quem que vocês acham que estão nos acompanhando nesses estudos? Com certeza, nossos mentores, com certeza, espíritos que estão a nos intuir, espíritos que estão aprendendo como nós estamos aprendendo, nos esforçando para aprender, estão conosco, nos influenciando para o bem. E algumas vezes até espíritos sofredores, que são muito mais ignorantes do que maus, também acompanham esses momentos para ter aprendizado, para ajudá-los a entender que é preciso se reverter ao bem, que o bem vai trazer felicidade, que o bem vai trazer paz para a consciência, muitas vezes atormentada desses espíritos. Ficou claro aí os dois exemplos? Dois extremos muito comuns na nossa vida. Tranquilo? Beleza, vamos lá? Só um comentário. Isso que você falou, eu acho que é importante até ressaltar da ignorância, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é maldade, né? Que está querendo influenciar para te pôr para baixo, vamos dizer, para te pesar, vamos dizer assim, né? Mas é por ignorância, não é intencional isso. Lógico que a gente tem os casos de obsessão mesmo, né? Como que é o nome mesmo, Luciano? Quando é na intenção de... É obsessão mesmo, essa influência ruim, permissiva. Ruim, certo. Perseguição. Nem sempre é isso, é obsessão. Algumas vezes é ignorância. É busca de prazer, de sintonia mesmo. E nos momentos iguais esses, nós nos esclarecemos e eles se esclarecem também. Certinho? Mas aí só uma dúvida, nessa questão de obsessão, vamos dizer, a ignorância, se a intenção não é reconhecida como obsessão? Porque, olha, o que acontece? Quando a gente pega o conceito de Kardec de obsessão, ele fala o quê? Que é a influência persistente, incomodativa, que espíritos fazem em nossas vidas, né? E algumas vezes esses, por ignorância, se aproximam de nós, eles não querem nos prejudicar, eles estão acompanhando para participar. E esses são muito mais fáceis de serem esclarecidos e seguir o nosso caminho. Às vezes a gente cria grandes amizades com eles,
porque há, às vezes, uma relação de gratidão conosco. E, por outro lado, os obsessores, que às vezes realmente querem perseguir, prejudicar, eles também são esclarecidos e veem que isso só vai trazer problema para eles. Que eles veem que a gente faliu, que a gente errou. É uma alegria transitória, boba, que vai trazer mais ainda responsabilidade para eles. Certinho? Mas, Lu, esses que a gente atrai diariamente, né, por sintonia, né, digamos, sintonia simples, assim, de pensamentos, dependendo se a gente continuar, por exemplo, com pensamentos errados ou pensamentos não, eu não sei dizer. Isso pode se tornar um processo obsessivo. Então, o que acontece? Tem uma frase muito interessante que fala assim: primeiro, esses espíritos chegam perto de nós como convidados. Depois eles ficam como amigos. Depois eles se transformam em amos, ou seja, eles nos dominam. Então, é um caminho muito perigoso de uma aproximação simplesmente por sintonia de comportamento, mas daí, para que isso se transforme num processo obsessivo, isso é um tapa, para que isso realmente vire uma influenciação persistente, continuada, que oprime, que é desagradável. Né? Então, o nosso comportamento convida, mas depois cria-se um vínculo, e aí a coisa começa a criar esse vínculo mental, e aí nós começamos a ter a obsessão. Que é quando você começa a criar o vínculo de sintonia de fluido. Às vezes há só aproximação porque gostou do comportamento. Mas depois começa a haver fluido, interação entre os fluidos. E aí nós já temos obsessão. E se essa interação se torna muito intensa, nós saímos da obsessão simples e entramos na obsessão subjugação, segundo Kardec, em alguns livros trazem como possessão. Certinho? Ficou claro, gente? Isso é muito importante. Luciano, a Viviane fez uma pergunta aqui, aí acho que dá para você explicar bem isso. Ela perguntou como saber se pode ter algum espírito influenciando em nossa vida. Bom, aí é o processo que sempre há espíritos influenciando nossa vida. Nós não vivemos isolados. Nós sempre temos espíritos nos influenciando, desde os nossos mentores até os obsessores. Num planeta de prova e expiação, nós temos uma multidão de testemunhas do que estamos fazendo. Então, nós somos constantemente influenciados. Mas, de acordo com nossos comportamentos, nós vamos escolher quem vai nos influenciar. E para a gente perceber se há influência, nós precisamos nos autoconhecer. Aí, aqueles momentos que nós precisamos ter tranquilidade, serenidade, meditarmos, olharmos para nós mesmos e verificarmos se aquela atitude, aquele pensamento é uma coisa minha, é uma coisa que eu estou acostumado, é uma coisa que é minha, que é do meu íntimo, é do meu caráter, eticamente é minha, ou é uma coisa que aparentemente vem do outro, aquelas ideias fugazes, aquela coisa que vem, passa um pouquinho, vem de novo, passa um pouquinho, vem de novo, aquela coisa incomodativa que começa a me deixar meio preocupado, meio até às vezes irritado com isso. Isso não é nosso. Isso já passa a ser uma influenciação espiritual ruim. E nós aqui nesse mundo temos muito mais influenciação ruim que influenciação boa. Certinho? Lu, então, resumindo, a gente tem aquela frase de Jesus, orai e vigiai, que a gente tem que estar sempre mantendo a nossa mente com bons pensamentos, em oração, vigiando os nossos pensamentos, porque a gente, através dessa vigilância, nós vamos saber se é nosso o pensamento ou se a gente vai estar sendo influenciado.
Uma questão também importante que eu acho de lembrar aqui é que a gente sabe que o número de espíritos que vivem na Terra, de desencarnados, é 6 vezes maior do que o número de encarnados. Então, que estão aqui na Terra conosco. Então, para a gente entender aí o tanto que a gente é influenciado, né? Então, é isso mesmo, vigiar é exatamente isso. Vigiar o que pensamos, vigiar o que fazemos, vigiar o que sentimos, porque aí a gente começa a nos conhecer. E aí a gente percebe quando aquela coisa não é nossa, quando aquela coisa vem do externo, né? E às vezes é isso, vem de início, aquela ideinha assim. Aí se nós damos corda para aquela ideia, nós abraçamos aquela ideia, às vezes uma percepção, o espírito se aproxima mais e começa a haver uma interação maior. Nós saímos de uma simples influenciação, de uma simples aproximação para um companheiro mesmo que às vezes nos prejudica. Aí nós saímos, já começamos a entrar numa obsessão simples. E se nós nos entregamos a isso, nós passamos para fascinação e nós chegamos na subjugação, né? Seguindo os graus de obsessão que Kardec nos traz. Certinho? Ficou claro aí? Foi Viviane que perguntou, não é isso? Isso. Ficou claro aí, Viviane? Sim, Isso é muito importante a gente entender. Ficou tranquilo? Beleza. sim, tranquilo. Obrigada. É que a gente esquece sempre orar e vigiar. É isso mesmo. Certinho. Vamos lá então, gente, finalizar. Aí essa semana, semana que vem nós começamos na 568, porque não vai dar tempo de fazê-la aqui. Combinado? Semana que vem começamos na 568. Vamos só definir aqui quem que faz os atos semana que vem, gente? Nós vamos Luciana, pode deixar que eu faça, é a Flávia. beleza, ótimo. Você só confirma para mim, vai ser finalizar aí com o médio inesquecível ou vai começar a outra lição, o 1915? Eu acho que a gente podia ir para 1915, porque aqui já vai falar da mesma coisa de mediunidade, e da 1915 vai falar da mediunidade também. Tá bom. Então, Certo. que a gente podia passar para 1915, que vai dar para a gente discutir bem algumas questões aqui, na 1915. Questões de mediunidade, de sintonia, que nós falamos hoje, né? De qualidade moral para lidar com os espíritos. A 1915 vai falar disso. Então, vai ser bem legal, porque vai complementar essa conversa nossa hoje sobre influenciação, obsessão, certinho? Aí a gente faz o 1915, certo, Flávio? Certinho. Beleza. Então, vamos, quem faz a prece aí para finalizar? Pessoal, você escolhe aí, Vanessa? Silvana, você pode encerrar para nós, por favor? Amado Mestre Jesus, bondoso Pai, com alegria, elevação de pensamentos e sentimentos, registramos em nosso psiquismo mais esse aprendizado, o valor do espírito, a interação espírito-matéria, matéria-espírito. A partir daí, vamos escrevendo a nossa história, caminhando por nossa evolução com mais esclarecimento. Que Jesus nos abençoe, que a sua luz seja o norte, a bússola para esse planeta Terra tão necessitado, que o movimento espírita possa cumprir alegremente de levar a paz, a saúde, a esperança para todas as criaturas. Que assim seja, graças a Deus.